A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Tá bom, agora está. Graças a Deus. Eu louvo a Deus, queridos, pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Diz uma frase muito antiga, muito conhecida, que diz: recordar é viver. E eu me recordo que, ainda fazendo parte do grupo de moços lá da Igreja Congregacional Central, nós íamos fazer cultos por aqui, na casa de Adelso, aqui, e durante algum tempo nós participamos do trabalho aqui no Conjunto Ernesto Geisel. Fiquei muito feliz com isso. E ali sentado me fez recordar muito a vida do pastor, meu pastor e de saudosa memória, pastor João Ferreira Catão. Eu vendo os irmãos cantando aí, agradecendo a Deus pelo aniversário da igreja. Eu acho que os mais antigos aqui devem se recordar de um corinho que ele gostava muito de cantar, principalmente quando nós viajávamos para Itabaiana, para um bocado de lugares aí. Ele chegava e mandava cada um orar lá dentro da Kombi, e depois que terminava de orar, ele cantava: quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Isso me recordei ali, fiquei muito feliz com isso. Mas eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nesta noite. Eu louvo a Deus porque eu dei agora uma paradinha mesmo. Foram quase 40 anos de ministério, queridos. Passamos uma temporada em Itabaiana. De lá, pastor Antônio Almeida nos convidou para ir para Sete Lagoas, lá em Minas Gerais. Saímos com malas e bagagem aliás, muitas malas mesmo, porque não podia levar bagagem lá para Sete Lagoas, naqueles ônibus antigos da Itapimirim, que chamavam de pescoço pelado, lá, aquela coisa complicada. Hoje, quando a gente viaja aqui com ar-condicionado, é uma beleza, né? Mas fomos para lá e ficamos ali 7 anos. De lá, saímos de uma geladeira que era em Sete Lagoas, fomos para Sete Lagoas, em Minas Gerais, saímos de uma geladeira lá de Sete Lagoas, fomos para um forno de micro-ondas lá em Pombal, lá, coisa difícil mesmo, foi o extremo lá. Depois Deus nos tirou para Timbaúba, quando o pastor Samuel foi para Campina Grande. De Timbaúba subimos para Macaparana, e por último fomos parar em Patos. Quando chegou em Patos, aí já estava pertinho da aposentadoria. Eu disse: Senhor, e agora? Como é que vai ser? Mas graças a Deus, queridos, a aposentadoria veio, eu assinei ela, ó, só faltei furar lá o papel mesmo lá, ó, e disse: sabe uma coisa? Agora é a hora de parar. Conversei com a esposa, que eu chamo minha esposa da ministra da Economia, sabe? Eu disse: olha, assume as coisas aí. Ficamos ainda um tempo em Patos e compramos um apartamento em Recife e fomos com o intuito de alugar. Mas aí minha sogra, já com mais de 80 anos, chegou, estava por lá, minha esposa disse: meu filho, vamos para lá, perto de mamãe. E eu saí da minha zona de conforto lá do sertão, para aquela vida agitada ali em Recife, só a misericórdia de Deus mesmo, viu? Mas ainda volto para o sertão, viu, queridos? Eu estava dizendo aqui, eu ainda volto para lá. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos ler a palavra de Deus. Faz falta, viu? Glória a Deus. Vamos ler o texto que nos foi dado para o tema desta noite, Romanos 12, 1 e 2. Eu acho que os irmãos já leram hoje. Vamos ler de novo, glória a Deus. Em nome de Jesus, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Assim, agora está bom, viu? Está melhorando. Vamos orar, queridos. Pai, nós louvamos o Teu nome pela leitura de Tua palavra e queremos rogar ao Senhor neste momento que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, fale ao meu coração e ao coração dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, queridos. Vidas consagradas ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. E meus amados irmãos, eu me empolguei muito com esse tema, sério mesmo. Eu estava, ontem fez 8 dias, eu estava pregando lá em Camaragibe, e eles nos deram um tema dizendo: Jesus vem, prepara-te. E interessante que quando eu cheguei lá, estavam os irmãos tudo vestidos com aquela camiseta, Jesus vem, prepara-te. E eu peguei e me deram uma. E aí eu tirei a gravata, tirei tudo lá, fui lá, troquei a roupa e disse: vou pregar com essa camisa mesmo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E hoje eu disse: pegou, me deu uma. Eu disse: quase que eu tirava o paletó, viu, queridos? E usava a camisa da igreja. Meus queridos, o sentido do termo consagrar é dedicar a Deus, tributar e, meus amados irmãos, destinar para fins religiosos. E, meus queridos irmãos, se nós formos trabalhar esse tema, nós vamos ver que nós temos muitos exemplos de vidas que foram consagradas a Deus, como Barnabé, Paulo, Epáfras e tantos outros, que consagraram a sua vida ao Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis. Eu estava me recordando da minha infância, da minha adolescência, lá na igreja congregacional. E, meus queridos irmãos, nós tínhamos a nossa juventude, era um grupo, era muito tranquilo, não tinha essa agitação de hoje. Nós saímos no domingo para pregar lá num culto na penitenciária do Roger. Eu vinha comentando com o pastor Eudes que muitas vezes eu, quando fui presidente da mocidade e outros lá, nós fazíamos um culto ali na esquina do mercado, ali de Cruz das Armas, antes do culto, e depois fazíamos um verdadeiro arrastão para a igreja ali. Mas era tudo muito diferente dos dias de hoje, meus queridos. Hoje as pessoas, meus queridos, estão cada vez mais distanciadas de Deus. Os símbolos do cristianismo bíblico não estão sendo mais respeitados. O Senhor Jesus Cristo tem sido muitas vezes alvo de chacotas, de zombarias, de escárnio. A prova aí está o maldito carnaval dos últimos anos. E quando nós falamos em vidas consagradas, significa, meus amados, desprezar tudo aquilo que é mal e amar a um Jesus Cristo que é justo, bom, poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vidas consagradas, meus amados, significa se afastar cada vez mais daquilo que é mal e amar aquilo que é justo. É não ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja, como muitas vezes o egoísmo, o oportunismo, conceitos humanistas e artifícios, meus amados irmãos, políticos, visando o poder. Vidas consagradas, queridos, é consagrar, é conformar a nossa mente
a nossa maneira de pensar mediante a palavra de Deus, através da sua meditação diária. Glória seja dada ao nome de Jesus. Foi por isso que eu me preocupei em destacar neste tema algumas coisas que vieram ao meu coração e que eu me alegrei muito. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a primeira coisa delas foi que uma vida consagrada, meus amados irmãos, exige renúncia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso entender uma vida consagrada a Deus sem ela renunciar. Eu estava me recordando do que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e no verso 16 até o versículo 20, diz que andando junto ao mar da Galileia, viu Simão, André e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Deixando logo ele as suas redes, o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Vida consagrada é renúncia. Se você não está disposto a renunciar, Jesus Cristo disse: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos nesses últimos dias pregando um evangelho de vantagens. Você venha para Jesus, que você vai ser rico, você vai ser poderoso, você vai ser curado, você vai ganhar muito dinheiro. Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie, tome a sua cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Há um hino do antigo também, lá da velha guarda, que a gente cantava muito na igreja, que dizia: levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar ao fim dessa jornada, oh, glória seja o nome do Senhor, para o céu, eu irei no céu, eu irei morar. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está vivendo os últimos dias, meus amados, eu louvo a Deus por isso. E eu creio, eu não tenho dúvida nenhuma, que o Senhor no céu está preparando uma grande festa para a sua igreja. Da primeira vez ele veio humilhação, chegou aqui humilhação, nasceu na manjedoura. Mas, meus queridos, agora ele vem em glória. Louvado seja o nome do Senhor. E vem buscar a sua noiva para a sua honra e para a sua glória. Então, meus amados, nós temos notado que o mundo oferece prazeres, fama, posição social, status, mas tudo isso vai passar. João, evangelista, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 15 até o 17, ele diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que eu disse, eu me preocupei logo com a vida consagrada exige renúncia. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso, igreja, nós precisamos renunciar, nos esvaziar, abrir mão. E o maior exemplo nós encontramos em Jesus Cristo, quando ele deixou a sua glória, assumiu o corpo desta carne, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai. Muitas vezes, queridos amados irmãos, estamos pensando muito nisso aqui, sabe? Mas eu louvo a Deus, sabe? Porque a igreja está na terra, aqui,
mas a sua mente deve estar no céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo lugar, queridos, uma vida consagrada, ela exige visão. Pastor, como é que pode ser uma coisa dessa? Lá em Isaías capítulo 6, que é um texto muito conhecido, nós vamos falar, Isaías fala de três visões. Uma visão de Deus, uma visão de si mesmo e uma visão do povo, de um modo geral. E aí, eu quis me deter, e eu queria ver com os irmãos, aqui em João no capítulo 6, no Evangelho de João no capítulo 6 e no verso 9, há um texto que me chamou muito a atenção, louvado seja o nome do Senhor. João 6 e no verso 9, glória seja dada ao nome de Jesus, diz assim, ó: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Um rapaz que tinha 5 pães e peixinhos e uma multidão tremenda ali. Mas aquele rapaz, ele teve uma visão da multidão e ele coloca diante de Jesus, porque ele sabia que a bênção estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve uma visão do povo necessitado, e agora, meus amados irmãos, ele coloca tudo diante de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E com aqueles 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, toda aquela multidão foi alimentada. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar para este mundo e ver que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, meus amados irmãos. Ainda estava no seminário, quando um dia eu vi um testemunho de um rapaz chamado Magno. Ele foi aluno do seminário, não no meu tempo. Ele terminou o curso, saiu com um diploma de bacharel em teologia lá do seminário. E quando ele saiu do seminário, ele recebeu um chamado de Deus para trabalhar entre os índios lá no Amazonas. Ele recém-casado, e ele resolve ir lá para o Amazonas lá, porque ele disse: Deus me quer ali. E meus amados irmãos, contava ele ali para aquela turma, que um dia a sua esposa estava lavando roupas na beira do rio, e ele estava com um filhinho de apenas 1 ano ou 2 ali brincando na beira do rio. E quando de repente a esposa dele viu o filhinho dele brincando com uma cobra nas margens do rio, brincando, ela se desesperou. E ela correu e bota as crianças nos braços e corre para casa chorando. O perigo que eles estavam passando ali. Procuraram um pastor, um missionário na época, e disse: você não quer deixar aqui a aldeia não? Sua família pode estar correndo perigo. Ele disse: não, o Senhor me colocou aqui, e eu preciso ganhar muitas almas para Jesus neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter a visão, meus amados irmãos. Vida consagrada é ver que tem muitas pessoas aí mendigando, sofrendo, mas muito mais precisando de ouvir a mensagem poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vida consagrada, meus amados irmãos, não é não nos acomodarmos dentro de 4 paredes, mas precisamos ter uma visão, glória seja dada ao nome do Senhor, deste mundo que está cada vez mais perdido. Eu estava pastoreando em Patos, e num dia de carnaval, pessoal da igreja disse: pastor, vamos fazer um retiro. Eu disse: vamos. Arrumou uma fazenda muito boa ali perto de Condado. A fazenda tinha piscina, a fazenda tinha um campinho de futebol, aí fizeram uma programação muito boa, e eu disse: tá bom, vamos para lá. Só que no dia que
nós estávamos nos organizando para viajar para lá, para esse local, não é tão longe de Patos, 50 quilômetros depois de Patos. Eu recebo um telefonema. Era de uma menina da minha igreja. Ela foi usuária de droga por muitos anos, e ela se converteu lá na igreja. Ela estava um dia numa pracinha assim, do outro lado da rua, e vendo o culto, e a zeladora convidou para ela entrar na igreja. Ela entrou lá, com a roupa mais esquisita do mundo. Era um culto de oração, e lá no culto de oração ela caiu endemoniada. E meus amados irmãos, essa menina, ela durante muito tempo, ela frequentou a nossa casa, ficava conversando com minha esposa. Minha esposa conversava muito com ela, e muitas vezes ela trazia maconha, cocaína que ela usava, e ia lá no vaso sanitário lá de casa e ia embora por ali. E o Senhor a libertou. Só que ela precisava ainda de uma recuperação melhor e nós não tínhamos condições de fazer. E mandamos essa moça para uma casa de recuperação em Brasília, chamada Casa das Mulheres de Deus. Algum tempo depois ela volta completamente restaurada. E aí, meus amados irmãos, ela foi para Jocum, em Recife. Vou me preparar mais. E nesse dia de carnaval, essa menina estava na Bahia com um grupo da Jocum. E ela liga para mim e diz: meu pastor, eu estou indo para a Bahia para evangelizar lá no Carnaval de Salvador. E eu não sei, eu estou um pouco apreensiva. Ore por nós, ore pela gente. E lá no retiro nós orávamos por ela. Terminou o retiro, quando foi na quarta-feira de cinza, a Aparecida liga para mim: meu pastor, estou voltando, mas eu tenho que lhe contar uma vitória que Deus me deu. Eu estava com um grupo da Jocum, evangelizando em pleno bloco do Olodum, aquilo que eles chamam de Deus da cabeça, só tem macumbeiro. Eu estava evangelizando, e se converteu um rapaz, e ele saiu de dentro do bloco, e ele disse: o que é que eu faço? Eu disse: procure a igreja mais próxima da sua casa. O Senhor libertou aquele rapaz, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é, meus amados irmãos? Vida consagrada se ter visão. Para nós estava muito bem ali, mas eu disse: Senhor, muito obrigado pela vida dessa moça, louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, em terceiro lugar, queridos, louvado seja o nome do Senhor, nós queremos ainda dizer para os irmãos que nós estamos vivendo num mundo carente. E eu digo uma coisa: de muita falta de amor, de interesse, de sensibilidade. Sabe por quê? Porque nós não temos a visão. Nós vemos uma hora de urgência. Jesus está voltando. Não há mais tempo a perder, meus amados irmãos. Precisamos ver com os olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu digo, vida consagrada é ter visão, é ver, glória seja dada ao nome do Senhor. Estava há poucos dias, peguei o metrô lá em Recife para ir até a rodoviária. E eu fiquei ali observando o movimento, e sentou um rapaz com a caixa de som, pegou o violão ali dentro daquele vagão lotado, começou a cantar. Depois veio um outro e disse: eu faço parte de um grupo chamado Operação Manassés. Eu era um viciado em drogas, eu era um perdido, e hoje eu estou aqui dentro desse vagão de trem, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele saiu desse para outro, e para mais outro, e eu disse: meu Deus, precisamos ter a visão, queridos, lembrar que o mundo está completamente perdido. Outro dia eu caminhava ali no Recife Antigo e ouvi um barulho, eu ouvia que alguém estava falando, alguém estava pregando. E eu chego no meio da rua, isso 10h30 da manhã, havia um rapaz com a Bíblia aberta,
de paletó e gravata, um calor terrível, e ele anunciando o Evangelho, e eu me senti desse tamanho, viu, queridos? Hoje nós temos tudo, Deus coloca tudo às nossas mãos. Peça a Deus nesta noite, queridos. Eu pedi uma palavra a Deus. Eu não queria simplesmente falar somente num tema, mas eu digo, peço a Deus que abra os teus olhos para o que está acontecendo ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, uma vida consagrada, ela exige entrega. Entrega. O melhor que você tem. Eu me lembro de Abraão. Deus exigiu seu único filho, e ele leva Isaac até o Monte Moriá. E meus amados irmãos sabem muito bem, quando seu filho disse: pai, nós temos aqui a lenha, o cutelo, temos tudo aqui, tudo preparado para o holocausto, cadê o cordeiro? E ele disse: Deus proverá. Deus proverá. Queridos, quantas vezes nós estamos com as mãos fechadas, assim, ó. Minha mãe dizia, minha saudosa memória dizia, munheca de samambaia, sabe? Fechada para a obra de Deus, e pensando que vai faltar tudo. Mas o Senhor diz para você: Deus proverá. Estava lendo hoje, essa semana, o salmista Davi dizendo: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Deus da provisão está aqui nesta noite, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, quando foi construir o templo ali, e colocou lá o templo ali, do templo lá de Jerusalém, ele entregou os seus bens, 1 Crônicas 29:3, para a construção daquele templo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu estava olhando nessa semana, a semana passada, lendo sobre a viúva pobre. Ela pegou todo o seu sustento, lá em Lucas capítulo 21, e colocou diante do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus espera, querido, pela entrega da nossa vida, da minha vida, da tua vida, que ela seja dedicada, consagrada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ter uma vida consagrada ao Senhor? Diga para Ele: eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Usa-me como tu queres. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ah, meus amados irmãos, eu às vezes eu disse, quando eu aposentei, eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu não estou mais dirigindo igreja, estou não. Agora eu olhei assim, eu disse: agora eu estou como aquele rico lá, né? E herdou uma grande herança, fez: olha, não, mas tu tem muito bem para muitos homens, mas agora come, bebe, folga. Louvado seja o nome do Senhor. Fez aquela presepada toda. E ele ouviu aquela voz e disse: louco, esta noite perderam a tua alma, e o que tem preparado para que será? E eu, quando eu aposentei, eu disse: bom, eu agora estou aposentado, vou morar perto da praia, vou botar um computador bem grande lá no quarto, vou visitar uma igreja ali, e vou ficar sentado lá no último banco. Vai ser bom demais para mim, né? Agora, né? Curtir a família. Meus queridos irmãos, eu estava vindo agora, vim para cá, eu não quis vir de carro, vim de ônibus, eu vim dentro do ônibus dizendo: graças a Deus, Senhor, porque eu não parei. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vida consagrada, queridos, meus queridos irmãos, é uma vida de entrega. Pastor não dirige igreja sozinho, ele tem que ter uma equipe muito boa, e quanto mais, melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega a tua vida, entrega os teus talentos ao Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas finalmente, eu não quero tomar muito tempo não, eu não sou muito de pregar muito tempo não, queridos. Se bem se eu estou passando da hora,
problema aí, os irmãos vão ter que me aguentar mesmo, é o jeito, né? Mas em quarto e último lugar, queridos, uma vida consagrada ao Senhor, ela exige amor. Quando nós amamos intensamente, não medimos esforços, louvado seja o nome do Senhor, nós não vemos barreiras, o amor se dá, se rende, se entrega. Ouvia certa vez pastor Rosivaldo Araújo, e ele foi trabalhar, ele deixou a Igreja Batista Lago da Paz, foi trabalhar no Amazonas. Ele fundou uma igreja, fundou um projeto lá chamado Albama, Aliança Igreja, eu acho, do Amazonas, coisa dessa natureza. E ele contava que ele foi assumir uma igreja nas margens de um rio. Eu não me recordo o nome do rio, eu sei que ele era ali um rio muito grande, não era o rio Amazonas. E ele foi assumir a igreja era nas margens do rio. E ele chegou cedo para o culto, o primeiro culto que ele ia participar, ele entrou, não viu ninguém, não tinha estacionamento, mas aí o oficial da igreja levou ele para o embarcador atrás da igreja. Tinha um embarcador bem grande, comprido lá, que se chama trapiche. E aí ele disse para o diácono, disse: meu irmão, onde é que estão as ovelhas? Onde é que estão os irmãos? E aqui eu não vejo casa aqui por perto, aqui da igreja. E ele encaminhou com o pastor Rosivaldo ali pelo trapiche lá até o final. Aí disse: pastor, já estava escuro, você olha aqui para a tua direita. Aí disse: é que o senhor está vendo? Eu estou vendo algumas lâmpadazinhas piscando lá dentro do rio, lá bem distante. Olhe para o outro lado, estou vendo também. Aí ele disse: suas ovelhas estão vindo para cá, eles vêm de longe. Eu disse: como? Ele disse: observe mais perto. E foram chegando várias embarcações, queridos, remando. Louvado seja o nome do Senhor. Remando, glória seja na correnteza, mas estavam ali. E ele disse: eu nunca vi culto tão abençoado, culto tão feliz, eu nunca vi cantar com tanta alegria, eu nunca vi um povo tão alegre como esse. Quando terminou o culto, eles foram saindo com a mesma alegria, a igreja ficou vazia. E ele olhou e disse: eu acostumado lá em Recife, estacionamento lotado. Ele disse: mas aqui é diferente, o trapiche estava lotado de pequenas embarcações a remo, para vir à casa de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: eu nunca vi um povo mais alegre do que aquele, eu nunca vi cantar com tanta alegria, eu nunca vi louvar a Deus com tanta alegria. E é por isso que eu digo, meus amados irmãos, que na verdade uma vida consagrada exige amor. E quando o teu coração está cheio de amor, você está alegre, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gerson Barbosa, de saudosa memória, um dia ele estava nos contando um testemunho. Ele disse: ali na igreja de Campina Grande, na igreja congregacional do Canal, aquela igreja enorme ali, e ele disse que tinha um pastor lá e ele estava dirigindo um culto, e tinha um irmãozinho lá, que ele chegava na igreja, o pessoal muito acomodado, muito tranquilo ali, né? Aquele culto muito naquele ritmo ali, normal, tudinho, o coral cantando e tudo. E aquele irmão que estava lá, um irmãozinho moreninho lá, simples, ele o tempo todo glorificando a Deus na hora do culto. Ele não parava, o tempo todo. E era uma igreja de classe média alta ali, né? E ele, o cara bem humildezinho. E um diácono chega para o pastor e disse: meu pastor, o senhor faça o seguinte, procure aquele irmãozinho que fica glorificando a Deus bem alto na igreja, sabe? E diga para ele para maneirar um pouco. Está incomodando as pessoas, pastor. Se o coral canta, ele glória a Deus. Se o pastor prega, glória a Deus. Se o irmão canta, glória a Deus. Ele está o tempo todo, tem hora que ele levanta os braços. Pastor, faça isso.
O pastor ficou muito triste. E um dia encontrou com o irmãozinho lá na Feira da Prata, lá em Campina Grande. Lá vem ele, com puxando 2 jumentos, com 2 caçoais bem grandes de carvão, sujo que só um desmantelado mesmo, mas sujo da cabeça aos pés, lá. E quando ele viu o pastor, no meio da feira, disse: meu pastor, paz do Senhor, glória a Deus que eu encontrei com o Senhor, aquela alegria maior do mundo. E o pastor chegou para ele e disse: meu irmão, eu posso lhe pedir um favor? Ele disse: pode, o que meu pastor pedir eu faço, não tem problema nenhum não, pode pedir, pastor. Aí ele disse: quando o senhor chegar lá na igreja, não fique glorificando a Deus daquele jeito não, meu irmão, maneira mais um pouco, está incomodando o pessoal. Aquele irmãozinho olhou nos olhos do pastor, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: meu pastor, eu não posso fazer isso não. Sabe por quê, pastor? Quando eu me lembro quem era esse homem, um cachaceiro, um desmantelado, que quando eu chegava na minha casa, todos ficavam apavorados, eu chegava embriagado, espancava a minha mulher, meus filhos. E um dia eu entreguei a minha vida a Jesus, e Jesus transformou a minha vida. Eu não sou mais o mesmo. Eu vejo essa igreja aqui tão bonita, e quando eu penso que quando eu partir para a eternidade tem uma mansão para mim lá no céu, eu não consigo me controlar quando eu penso no amor de Deus. Olha, pastor, o que Deus fez comigo. Eu quantas vezes dormi na sarjeta com o rosto em cima do vômito, e hoje minha família está toda aí, meus filhos. E eu digo uma coisa: esse amor de Jesus me alcançou. Eu amo tanto Jesus, pastor, tanto. E agora o senhor faça o seguinte: segura aqui, ó, o jumento aqui, que eu vou dar um glória para Jesus aqui no meio da feira para todo mundo ver. Sabe, meus amados irmãos, que vida consagrada, louvado seja o nome do Senhor, exige amor. Quando Deus nos amou, Ele deu o seu único filho. João 3,16. Louvado seja o nome do Senhor. E meus queridos irmãos, quantos missionários, quantas vidas têm se dedicado, quantas pessoas são movidas pela força do amor para fazer a obra de Deus. Quero dizer uma coisa bem séria para você, viu? Dentro deste tema, que é onde eu estou terminando, onde o amor está, ali acontece a consagração. Louvado seja o nome do Senhor. Se o teu coração está cheio de amor, queridos, amor pelo teu pastor, pelo teu irmãozinho, amor por aquele que te fere, se você está cheio de amor, eu digo uma coisa a você: a consagração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você saia daqui desta igreja hoje, sabe, com um coração alegre, feliz, sorridente. Louvado seja o nome do Senhor. Ali na praia a gente caminha todo dia cedinho ali, e às vezes a gente passa pelas pessoas e dá bom dia, a cara feia desse tamanho, sabe? Quando acorda de manhã, parece que na verdade não dormiu direito, chupou limão. Acorda, querido, amanhã com um sorriso, abraça tua esposa, teus filhos, e eu digo uma coisa: enche o teu coração, diga: Senhor, enche o meu coração de amor. Abraça teu irmão e diga: eu quero te amar mais, meu irmão. Eu vou concluir, queridos, agora. Eu quero dizer uma coisa para você, que só o Espírito Santo de Deus pode nos mover para vivermos uma vida consagrada. O Espírito Santo de Deus pode fazer isso.
É bem verdade que por natureza nós somos egocêntricos, individualistas, egoístas, pensamos muito em nós mesmos. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, que no meio de uma geração terrível, humanista, perversa como essa, Deus nos chama para uma vida inteiramente consagrada a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu faço um desafio para você nesta noite, queridos, em nome de Jesus. Faça um propósito com Deus nesta noite. Faça um propósito com Deus e diga ao Senhor: eu me dedico a minha vida de todo o coração a Ti. Eu quero ter uma vida consagrada a Ti. E se eu estiver falando nesta noite a uma pessoa ainda que não é evangélica, eu digo uma coisa para você em nome de Jesus: entrega a tua vida a Jesus, consagra a tua vida a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ouvi certa vez um hino que foi escrito por um rapaz que era um homem muito violento, que passou por várias prisões, e ele entregou a vida a Jesus. Jesus mudou a vida dele, e ele compôs um hino que no refrão dizia: não quero saber quem eu era, quero saber quem eu sou. Sou crente arrependido, sou redimido por Cristo Jesus. Lá no mundo de pecado, eu era um desviado, um desmantelado, mas hoje eu vivo na luz. Louvado seja o nome do Senhor. Vida consagrada é entrega. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que tudo vai mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou só te dizer uma coisa para eu encerrar. Quando eu pastoreei em Pombal, eu fui fazer um culto num sítio ali perto de São Bentinho, que naquela época não era cidade, era só um povoado, era município, não sei se era de Corema de Pombal. E nós fomos para uma baixa lá, não tinha energia elétrica, não tinha nada, e as pessoas chegavam com um candeeiro lá, não tinha caixa de som, não tinha nada, e iluminava lá tudo ali. E eu fui pregar nesse culto. Tinha um senhor que pegou um tamborete, cada um trazia um tamborete da sua casa e ia para lá para assistir o culto. E esse senhor pegou um tamborete e botou mesmo assim na minha frente, ficou lá. E nós pregamos ali, falamos da necessidade de entregar a vida a Jesus, fizendo o apelo, ele ficou na dele. Quando terminou o culto, eu fui falar com ele, conversei com ele. Ele disse: pastor, ainda vai ter outras oportunidades. Eu gostei muito, mas vai ter outra oportunidade. Meu irmão, e eu fiquei preocupado, eu não sou de insistir, encabulado com aquilo. Não faça isso não, entrega a tua vida. Não, pastor, hoje não. No dia seguinte, quando eu estava saindo da igreja, encontro com a zeladora, a irmã Catarina, e ela chegou para mim e disse: pastor, está lembrado daquele rapaz lá do culto, ou daquele do tamborete lá? Eu disse: estou, eu conversei muito com ele, e eu disse: eu vi que o senhor insistiu muito com ele, não foi? Isso foi. É, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu com ele. Terminou o culto, ele foi para casa, viu um barulho lá no galinheiro dele, no quintal dele lá, sabe, eles criam muitas galinhas lá, e ele foi ver se era uma raposa tentando pegar as galinhas dele. Quando ele se aproximou, ele não viu, e uma cascavel picou aquele rapaz, e o corpo dele está lá numa pedra, aqui no necrotério aqui do hospital. Estou lhe dizendo uma coisa para você, meu querido irmão, fiquei muito triste, mas eu quero dizer uma coisa para você: procure mais amar as pessoas, pregue esta palavra, porque você não sabe o dia e a hora que você vai partir, e Jesus quer te salvar hoje, agora. Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro com o que diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais
Ele fará. Vamos ficar de pé, queridos, eu quero orar com os irmãos. Feche os teus olhos, queridos. Vida consagrada ao Senhor. Esse foi o tema que me deram. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos com muita convicção e com muito temor e tremor a Deus. Eu estou passando aquilo que Deus me deu. Tranquilamente. E eu posso ter sido até muito duro com alguma coisa, mas eu estou passando na vida aquilo que Deus me deu. Agora, a responsabilidade é tua. Entrega a tua vida ao Senhor. Consagra a tua vida ao Senhor. E você não vai ser a mesma pessoa mais nunca. Abraça teu filho, tua esposa, teu irmão. E diga: Senhor, eu quero ter uma vida aos teus pés, para a tua honra e tua glória. Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita cada vida que está aqui presente, meu Deus. E se existe aqui uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Ti como único e suficiente Salvador e Senhor, eu quero Te rogar, meu Deus amado, faz um milagre, a Tua obra, nesta noite, meu Deus, inquieta este coração, Senhor, e que nesta noite ela consagre a sua vida a Ti, meu Deus, e que a Tua igreja, Senhor, neste culto de aniversário, faça um propósito no seu coração de consagrar a sua vida, os seus bens, sua visão, sua mente, seu corpo, tudo para Jesus, para a glória do Teu nome, que em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor nos abençoe. Amém. Podem sentar.